Boa tarde, prezados estudantes do Colégio SETA Itaí. Vamos começar nossa aula de hoje com uma revisão do conteúdo de Química Orgânica. Na página 256, nós temos aqui uma reação que mostra ozonólise e oxidação enérgica. Sempre que nós temos uma ozonólise, nós temos que pensar que ela é ozonólise seguida de hidrólise. Portanto, na hora que acontece a reação, nós temos a quebra da dupla ligação aqui e entra aonde é insaturado o oxigênio, formando uma cetona. Do outro lado, se ele tiver somente H, ele vai dar origem a um aldeído, como é o caso aqui, e o último oxigênio poderia entrar na água formando a água oxigenada. Aqui não está porque ela não é um composto orgânico. Eles estão dando ênfase somente aqui aos compostos orgânicos. Na prova, eu aconselho que vocês coloquem até a água oxigenada, para você lembrar. Como são 3 oxigênios, então você vai quebrar aqui, fica um oxigênio para um lado, um oxigênio para o outro e o último para a água, que vira água oxigenada. Ok? Nós vamos fazer um exemplo depois para ilustrar isso aqui. Se for uma oxidação enérgica, acontece o seguinte. Geralmente ela vem seguida com um oxidante forte, permanganato de potássio em meio ácido sulfúrico, ainda quente e tal. Então nós temos que observar uma coisa. Na hora que há a cisão da minha insaturação, ele entra o oxigênio em todas as possibilidades. Como aqui só tem dupla, vai ficar um O. Aqui deste lado vai ficar uma dupla C e um H sozinho. Então entra um oxigênio aqui e entra um oxigênio nesse O, virando OH. Então vai dar origem a um ácido carboxílico. Ok, pessoal? Então a oxidação é enérgica, ela vai oxidar o extremo, o máximo. Então onde há a possibilidade de entrar oxigênio, ela vai entrar. Ok? Vamos dar um exemplo para vocês nessa equação. Imagine que caia para você numa prova assim: dê a ozonólise e a oxidação enérgica do 2-penteno. Então nós temos aqui, 2-penteno, bonitinho, belezinho, e ele vai quebrar, então bem aqui no meio. Ele quebrou no meio, vai entrar o que? C dupla O, e no caso o H aqui, que ficou, como fala, o meu aldeído. É uma ozonólise seguida de hidrólise, em presença de zinco como catalisador. Então nós temos a primeira quebra da minha insaturação, forma o meu aldeído. Do outro lado eu tenho uma C dupla O, também tem um H, vai formar um outro aldeído. E no final, aonde ficaria no final do meu composto, eu posso acrescentar aqui ainda o que? A minha água oxigenada. Tá? Então, daí eu fiz a minha ozonólise seguida de hidrólise completamente. Sempre lembrando, são 3 oxigênios, então vem um aqui, outro aqui e o último vai para a água, que se transforma em água oxigenada. Agora, se eu pego o mesmo composto e quero fazer uma oxidação enérgica, usando um oxidante forte, pode ser permanganato de potássio ou, no caso, dicromato de potássio, em meio ácido, o que vai acontecer? Vai entrar, então, oxigênio em todas as possibilidades. Aqui não era um aldeído, entra um oxigênio aqui e entra, no caso, também aqui. Então vai formar um ácido carboxílico desse lado. E do outro lado, onde era ácido aldeído também, vai formar um ácido carboxílico. Então ele entra aos extremos. Onde é possível entrar o oxigênio, ele vai entrar sempre na dupla da insaturação e o seu H vai virar OH. Ok, pessoal? Tá? Isto é uma oxidação enérgica. Continuando aqui, nós temos um outro exemplo que a gente pode citar para vocês, que eu acho que é interessante para a gente relembrar. Toda vez que nós tivermos uma reação de adição, lembre-se, se eu tiver uma tripla, vai abrir uma vez, pode entrar então os 2 grupos que vão ser adicionados aqui. No caso pode ser cloro, pode ser bromo, pode ser iodo. Aqui no caso entrou o cloro, tá? Poderia ser, como fala, qualquer outro composto, um HCl, um HBr, tá? Daí você só vai ter que ter cuidado
de olhar e colocar o meu hidrogênio no lugar mais hidrogenado da insaturação, se por acaso eu tiver um composto que tenha uma dupla aqui, um H, ou uma dupla com uma radical, então o meu H vai entrar no carbono mais hidrogenado da insaturação, que é a regra de Markov-Nikov. E o meu halogênio vai entrar no outro carbono. Tudo bem? Então aqui no caso, como os dois são iguais, abriu uma vez, substituiu duas vezes, formou aqui o 2,3 dicloro buteno, 2-buteno, tá? Muito bem, ele pode ser escrito na forma cis e trans. Sempre que você tiver ligantes diferentes na insaturação, você pode colocar no mesmo plano cis, em planos contrários trans. Por isso que ficou desse jeito. Vamos continuar aqui dando um exemplo desse que eu mostrei para vocês da regra de Markov-Nikov. Aqui eu tenho um composto que tem, então, na verdade, 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele é buteno, 2-buteno, só que na posição 2 tem o radical metil. Então, 2-metil, 2-buteno, em presença de, no caso, HBr. Não se esqueça que na hora que for abrir a minha dupla ligação, ela vai abrir, então, né, abre aqui, certinho, pessoal. Ela abre, né? E vai entrar o meu H onde? Aonde for mais hidrogenado, o carbono mais hidrogenado da insaturação. Esse carbono aqui tem um H, esse outro carbono tem 2 carbonos. Então esse é o mais hidrogenado. Então o meu H, ele vem para cá. Ele vem aqui. Tá? E o meu BR vai vir aonde? Vai vir lá no outro. Tá bom? Então vamos ficar assim. Nós vamos ter o composto aqui, que vai estar com a sua ligação aberta. Aqui entrou então o meu BR. Aqui continua o meu H aqui embaixo. Eu recebi outro H aqui em cima, tá? Outro H. E fechando o meu composto aí. Então eu tenho a formação do 2-bromo 2-metil-butano. Ok? Uma reação de adição. Aqui, pessoal, continuando, um exemplo da tarefa, o exercício 70 da página 54 do livro, nós temos aqui, ó, o enunciado. A ozonólise do composto metil 2-buteno seguido de hidrólise em presença de zinco metálico produz o quê? Então, olha bem, nós temos que entender que isso aqui, então, é uma ozonólise seguida de hidrólise em presença de zinco metálico. O que vai acontecer? Nós quebramos essa ligação aqui, entra um oxigênio desse lado, entra um oxigênio do outro lado do composto. Então nós vamos formar aqui, vamos lá, vamos formar a nossa cetona, aí bonitinha. Vamos formar o nosso aldeído, ó, aqui, ó. Entra então o meu O aqui, entra um H aqui, aí, ó. Meu aldeído, bonitinho. E o último oxigênio, como falei com vocês, ele vai para a água oxigenada, tá? Então a resposta nossa seria a questão C, a alternativa C, etanol e propanona, né? No caso aqui, etanol e propanona, ok, pessoal? Então nós temos a formação desse produto aí. Vamos continuar aqui, lembrando que quando você faz uma reação de substituição no benzeno, você pode fazer sulfonação ou nitração. Aqui no caso nós temos um exemplo de sulfonação, tá? Mas nós podemos também ter um exemplo de nitração. Então nós vamos fazer com vocês esses exemplos para que vocês possam ver, tá? Aqui, pessoal, nós temos o nosso benzeno, deixei só um H aqui em evidência, escrevi o meu ácido sulfúrico na forma de HO mais SO3H. Na hora que quebra aqui no meio, esse OH vem, rouba a água, forma a água normal, né? Rouba o H, forma a água. E daí o que acontece? Nós vamos ter aqui
esse grupo inteiro SO3 sendo substituído aqui, formando o ácido benzeno sulfônico. Se nós quisermos fazer agora uma reação de nitração, vamos seguir o exemplo, tá? Vamos pegar aqui então o benzeno, e vamos escrever aqui o meu ácido nítrico desta forma, porque agora quem que vai sair? Sai o OH, forma com H água, e esse grupo que vai entrar agora aqui é o grupo nitro. Então nós vamos ter a formação de água mais este grupo aqui, que vai ser o meu nitrobenzeno. Vamos formar o benzeno aqui bonitinho, mais o grupo nitro. Isto é uma reação de substituição chamada de nitração. Ok, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Bons estudos!